Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Parte 14. As pazes. As pazes fizeram-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória, e diria que as negociações partiram de mim. Mas não, foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima, a fim de ver os meus. Fiz-me derrogado. Depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me uns olhos tão ternos, e a posição os fazia tão súplices, que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura. Ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito, e, finalmente, entre aspas, os seus calundus, fecha aspas. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. Capítulo 47. A senhora saiu. Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu, depois de alguma hesitação. Para que bulir nisso? Diga sempre. Foi por causa do seminário? Foi. Ouvi dizer que lá dão pancada. Não? Eu também não creio. A explicação agradou-me. Não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas. A senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas, não contando o prazer que dá à cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando o seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos. Ali ficamos, somando as nossas ilusões, os nossos temores, começando já a somar as nossas saudades. Capítulo 48. Juramento do Poço. Não! Exclamei de repente. Não quê? Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da exclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar.
Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, Capitu, juro por Deus, Nosso Senhor, que só me casarei com você. Basta isso? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura, mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença. Era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer. Não tomo ordens. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos minha mãe e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Capítulo 49. Uma vela aos sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte. Não se navega em corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometia à minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se desse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena, um meio termo. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisso que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas. Mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50. Um meio termo. Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padecia muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo. Experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega disposição a seu filho, e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me concedeu a mim, é que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a relevação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou-o, entre aspas,
alvitre do senhor protonotário, fecha aspas. Só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em 1 ano, e a mim mais tarde, em particular, disse: vá por 1 ano. 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre. E nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho, quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem esse tratamento de filha? Abre parênteses. Era a primeira vez que minha mãe lhe o dava, fecha parênteses, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de 1 ano, as coisas estariam mudadas, e 1 ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua e terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpático e igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel de seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se, como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura, feita aos 25 anos, e, depois de algumas hesitações, resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem. Não eram oblíquos, nem de ressaca. Eram diretos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa. Tudo isso me lembra a nossa despedida.